Léo, feliz de estar aqui mais uma vez nesse programa fantástico. Maravilha, a gente fica feliz por você e pelos convidados incríveis que toda segunda-feira a gente acaba tendo o privilégio de receber aqui, Erickson. É isso aí, né? E hoje estamos aqui com a Raquel Sampaio, que é diretora do Leonardo da Vinci de Taguatinga. Seja bem-vinda, Raquel. Muito obrigada, uma honra estar aqui com vocês. Muito bacana. Raquel, conta pra gente como que foi a sua trajetória com a educação e como que você entrou nessa indústria da educação. Se é que podemos chamar assim. Não deixa de ser, né? É uma história um pouco não convencional, talvez, né? Eu sou filha e neta de professores que foram diretores de escola, tanto minha mãe quanto minha avó. Então eu cresci... Já vem no sangue, então. Mas eu cresci dizendo que jamais seria professora. Cuidado com essa conversa. Desse aqui eu não beberei. Dessa água não beberei, pois eu bebi, assim, realmente. Mergulhou de cabeça. Com tudo. Mas eu demorei um pouco, eu fui resistente. Passei por jornalismo, passei por administração de empresas. Você é daqui de Brasília mesmo? Sou de Brasília, fiz o UNB, né? E na época, no meu primeiro semestre, eu entrei numa época de muitas greves, né? E as minhas matérias em literatura me encantaram absurdamente. E eu falei, não, eu quero essa parte. Eu sou formada em letras, na verdade, não em pedagogia, né? E fiz toda a graduação em letras no final, não terminei nenhuma outra, né? Enveredei totalmente pelas letras e muito rapidamente eu comecei a dar aula em pré-vestibular, né? Eu fui convidada no antigo pré-universitário e era corretora de redação, comecei como corretora, logo fui dar aula, né? E aí a educação é um bichinho que pica e não tem jeito, né? Mas como é que foi essa história? Então você não queria trabalhar com educação porque você vinha dessa linhagem da sua família, Não, você... Era mais sei lá, coisa de adolescente. Coisa de adolescente. Quase uma rebeldia ali. O que é interessante, voltando um pouquinho, quando eu era bem pequena, com bonecas ainda, eu nunca brincava que eu era a mãe das bonecas. Eu dava aula para elas. Então, realmente estava no sangue desde muito cedo. Aí, na adolescência, como todo bom adolescente, do contra, jamais e tal. Né? Tenho muitos administradores também na família. E fiz um ano, quase 2 de administração. Acabei fazendo de novo depois, já no MBA, por uma necessidade na gestão, né, da escola. Mas comecei como professora, comecei com o 6º ano. Depois do cursinho, aí fiz uma trajetória natural, anos fundamental, anos finais. Fui para o ensino médio, fiquei muitos anos como professora de língua portuguesa, no ensino médio, mas em todas as escolas por onde eu passei, eu acabava coordenadora de cadeira, coordenadora de componente curricular, coordenadora pedagógica e professora. E aí, uma hora eu falei, acabou indo para a gestão. Tem que tomar uma decisão aqui. E a gestão sempre me encantou e acabei, né? Uma das escolas que eu trabalhei me convidou para ser diretora. E aí, falei, bem, então agora eu assumo esse papel, né? Vamos ver se é legal. Estou aqui até hoje. E isso foi no Leonardo já? Não. Isso tem bastante tempo. Foi em Goiânia. Em Goiânia? Em Goiânia. Eu já morei em alguns lugares, né? Morei fora do Brasil, depois em São Paulo, muito tempo. Você morou fora do Brasil aonde? Morei nos Estados Unidos. Que legal. Fui para fazer um curso de inglês e acabei ficando dando aula de português. Porque a universidade onde eu fui estudar, ela tinha um núcleo de línguas estrangeiras. E aí eles cruzavam as informações. Acabou que você virou professora lá. Você foi para aprender inglês e virou professora. Exato. Lá. Olha só. Mas eu dava aula de português e trocava pelo meu curso de inglês, né? Assim, Uma boa permuta. Exatamente, porque o primeiro semestre eu fui com tudo garantido. Tava pago e tal, vendi o carro aqui e fui. Porque eu fui para ficar 4 meses, né? Fiquei quase 2 anos no final, né? Uhum. Mas essa trajetória foi muito interessante, uma experiência muito rica de ter ensinado o idioma para pessoas que não têm nenhum contato. É diferente do brasileiro, que está sempre com algum contato com a língua inglesa, né? No caso, né? É a música, é o filme, é no cinema, mas para o americano, o português é uma língua muito estranha.
E existe um interesse, né? Tanto que não tinha turmas tão pequenininhas, não. Que O pessoal interessante, era ó. interessado em fazer. O Brasil é um país muito importante. Sem dúvida. Vamos voltar um ponto atrás, Uhum. antes da gente falar da transição para a carreira de gestão. Você falou que o bichinho da educação te picou Aham. e você se interessou por isso. O que exatamente te fez interessar por seguir uma carreira na educação? Na verdade, no início, eu acho que eu me interessei pela área. Assim, estudar a língua portuguesa foi uma coisa que eu adorava, né? A literatura, a gramática, a história. E quando você tem um domínio de algum conteúdo de uma forma um pouco mais ampliada, você quer dividir isso, né? Eu não sou uma pesquisadora, né? Eu sou uma pessoa de comunicação. Uhum. Eu queria fazer jornalismo, né? Que eu descobri uma coisa interessante, eu preciso compartilhar isso com alguém. Isso, é mais ou menos por aí, né? E ajudar alguém a performar melhor na área que ela, né, na formação dela, é algo muito gratificante da vida de professor. Eu costumo dizer que quem trabalha com educação é um otimista nato, porque ele tem esperança no futuro, né? Ele acredita que dá para ser diferente. Então, é esse dia a dia interessou sempre, assim, a escola, com todos os seus problemas, com todos os seus percalços, ela é um ambiente que é revigorante. E são muitos problemas, e são muitos percalços, né? Mas essas vitórias, quando você vê um aluno aprendendo ou atingindo lá os seus objetivos, sejam eles quais forem, né? É fazer dança, ou é fazer medicina, ou é ir para o MIT, né? Estudar fora do país. Ele conseguiu e você tem parte nisso, você sabe que você está dando um pouco de si para um futuro melhor, né? Você fica orgulhoso, né? Sim, sem dúvida. É bem o nosso slogan, né, Léo? Fazendo o Brasil um lugar melhor, um aluno de cada vez. Um aluno de cada vez. É isso aí, legítimo, gigante, trazendo melhorias para o país. E como é que foi depois, Raquel, a transição de sala de aula para a gestão? Parece que você tratou com muita naturalidade, né? Meio que foi te chamando assim, mas... Ela foi muito orgânica, na verdade, né? Eu fui sempre, como eu disse, entrei nas escolas sempre como professora e terminava de alguma forma coordenadora. Você disse que você fez um MBA também, você teve que se capacitar para conseguir... Com toda certeza. Quando eu fui para a direção, de maneira mais específica, eu claramente, né, você percebe assim, eu preciso de mais conhecimento do que só a língua portuguesa, né? Mesmo a própria pedagogia, né? Então, eu não sou uma pedagoga e dirigi uma escola com educação infantil. Então, fora os cursos, pequenos cursos e pós-graduações que a gente vai fazendo aqui e ali, aí eu fiz esse MBA em gestão escolar pela Católica de Brasília, pela Universidade Católica de Brasília, Legal. e foi um grande divisor de águas da parte teórica, né? Você não mexe com planilha na sala de aula de maneira direta, você não quer saber se gastou o papel ou não, né? Então, você precisa dominar um pouco mais. Eu ainda acredito que isso vem mais na prática do que na teoria, mas a teoria é fundamental para te dar segurança, né? Então, isso foi importante fazer esse MBA. Muito bom. Deixa eu perguntar um pouquinho, Raquel, quando você fala que você teve morando em outros lugares, por exemplo, você teve em Goiânia. Tive. Você vai para Goiânia por conta de oportunidade de trabalho na área de educação? Não, na época foi por uma situação familiar, né? Tá ok. Então, na verdade, o projeto era abrir uma escola, né, em família. Mas aí, meu irmão, que estava mais à frente, ele teve uma outra situação que impediu, e eu me vi agora, bem, o que vamos fazer, né? Eu falei, então, vou mandar currículo. E em Goiânia, aí eu já não atuei como professora, eu já fui contratada como coordenadora. Foi o primeiro cargo de gestão, exato. Eu já apliquei, digamos assim, né? Mandei currículo e tal, para coordenação. Falei, agora vamos tentar aqui uma coisa nova, né? E foi assim. Então vocês foram empreender lá em Goiânia. Isso. E tentar montar um projeto que não foi para frente por determinada razão. Exatamente. E aí já estávamos lá. Já estava lá e entrou para... Exato. E você acha que essa sua atitude, ou pelo menos o início ali do planejamento como empreendedora, ajudou você nesse cargo de gestão?
Acredito que sim, porque o empreendedor precisa de uma organização em todas as frentes, né? Não era uma escola regular, né? Era uma franquia, na verdade, de educação profissionalizante. Então, um outro caminho, mas que te obriga a estudar, a entender o negócio. Então, isso com certeza me trouxe uma experiência importante para o que eu vivo hoje em dia, que na verdade é o que eu gosto mesmo. Acho que os caminhos levaram para o lugar certo, né? Legal, legal. É muito diferente. Goiânia é muito pertinho aqui de Brasília, né? É outro mundo. Pois é isso que eu ia perguntar aqui, porque eu fico impressionado com Goiânia. Eu morei 6 anos em Goiânia. O meu filho mais velho ele é goiano. Eu amo aquela cidade. Apesar dos desafios, por exemplo, o calor absurdo. O calor e o trânsito. Né? O calor e o trânsito. Ponto, falou. As duas grandes coisas e o cheiro do piqui no centro da cidade. É verdade, verdade. Eu não curto piqui também. Então. Porque, assim, tem aqueles carrinhos, aquele monte de piqui. Piqui você ama ou odeia, né? Eu sou do grupo do... Infelizmente, também me perdoe os goianos, mas me não deu. perdoem os goianos. Tentei. Eu também tentei. Eu também, mas não rolou. Quando você vai para a sala de aula, duas coisas que eu tenho dúvidas. Se o professor... A gente tá falando de Goiânia, que tem uma pitadinha de cidade do interior, que tem Sim. tudo, né? Sim. A gente tem uma qualidade de vida muito interessante em Goiânia. Eu recomendo até, se alguém quiser mudar de cidade, mora em Goiânia, porque é uma cidade muito boa para se morar. Mas o profissional é diferente... E também se a relação com os pais e os próprios alunos, se você chegou a sentir alguma diferença, assim, em relação à cultura. Senti. Eu passei 10 anos em São Paulo. Então, são mundos muito, muito, muito distintos. Lá também na educação? Também na educação. Né? Na Então, época... tem três pontos interessantes. Brasília, São Paulo e Goiânia. Essa rodada aí me deu um bom expertise de como lidar com pessoas. A questão cultural é muito diferente, né? No fundo, todo mundo quer o sucesso do seu filho, né? O pai, em especial. E espera que a escola alcance isso. A diferença é a forma como isso chega até a escola. Eu sempre tive a oportunidade de trabalhar em escolas de grandes redes, então não estou falando de escolas pequenas, né? Trabalhei com as Salesianas em Goiânia, fui do Mackenzie, 8 anos em São Paulo, antes com a Rede Objetivo, que em São Paulo é forte até hoje, né? Então, passei por grandes grupos, mas a família ela tem sempre as mesmas questões. A diferença é como é que eu chego para conversar sobre isso. Um pouco mais calmo, de um jeito um pouco mais entusiasmado, que é o goiano é um pouco mais entusiasmado assim na fala. E quando venho para Brasília, eu acho que tem a mistura do paulista e do goiano, né? Mas, de maneira geral, muito parecido, né? Não é tão distinto. E uma coisa que chama atenção em Goiânia é a qualidade da educação em Goiânia. É mesmo? São excelentes escolas, assim, um pessoal muito preparado. Para mim, que vinha de São Paulo, que você acha, meu Deus, né? São Paulo, referência de exatamente, tudo, né? que não deixa de ser. Mas Goiânia é surpreendentemente uma escola com excelentes escolas. Assim, realmente, muita qualidade ali. Conheci gente muito boa, fiz ótimos amigos na educação lá. Professor, então você está incluindo os professores aqui. Sim. A gente acaba falando bem também da formação superior, no caso do profissional professor. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Não tem escola boa sem professor bom. para dar essa sustentação. E lá eles têm gente muito preparada, principalmente para o ensino médio. Principalmente, assim. Que é que eu convivi mais, né? Então, Muito legal. isso chama bastante atenção lá. Vamos falar sobre o tema que você trouxe para gente? Então, é sobre alta performance educacional e uma educação humanizada. A gente puder botar também a logo do Leonardo da Vinci aqui, né? Aproveitar. Leonardo da Vinci, aprendi hoje que o nome é Leonardo da Vinci. O que para você, primeiro assim, o que significa, como que você define alta performance educacional? Bem, alta performance educacional é a superação de si mesmo. Basicamente é isso. Não é competir com mais ninguém. Então, é eu conseguir que essa criança aprenda a ler ali no primeiro ano, né, e finalize a sua caminhada na 3ª série do ensino médio, conseguindo conquistar o que hoje a gente chama de projeto de vida.
né? Não era um tema muito tratado na escola, apesar de todo mundo precisar de ter um projeto de vida, né? Mas hoje isso é matéria, né? Pela BNCC e tal, e uma necessidade também pós-pandemia muito clara desse suporte socioemocional na construção do seu projeto de vida. Então, a alta performance, ela está ligada a um ambiente que me estimule, né, a me desenvolver em todas as minhas capacidades, né? E isso é plenamente possível de se fazer num ambiente humanizado. Eu não preciso moer carne, né? Existem algumas instituições de ensino que têm um perfil mais, vamos lá, vamos para o resultado, mas cada um se vira. É moedor de gente mesmo, né? Isso. Faz a prova aí, se E, vira e é, vamos lá. e tem seu mérito também, né? Eu acho que também essa é uma questão muito importante quando se escolhe a escola para um filho, né? Qual é o perfil do meu filho? Tem criança e jovem que gosta de ser posto à prova a todo momento e convive muito bem num ambiente altamente competitivo e sem tanto suporte. Ele se garante, né? Mas outros não, vão precisar de ambientes muito mais lúdicos, né? E tem um meio do caminho aí, que é a entrega dessa educação de alta performance num ambiente em que a gente consiga te dar o respaldo socioemocional que é tão importante e hoje em dia, pós-pandemia, mais ainda, né? Entendi. Eu fico pensando aqui na tarefa de dever de casa que tem com meus filhos lá em casa, né? Porque existe uma discussão. Eu sou, digamos, mais mole que a minha esposa. E aí ela fica assim, não, porque tem que fazer dever de casa, que vamos lá, tem que fazer e tal. E eu fico, não, calma, deixa ele. Ele tem que gostar de fazer o dever de casa, né? Que eu fico com essa minha cabeça de educador aqui. E aí existe um balanço, né? Que a gente tem que ter entre a disciplina Exato. e a motivação pelo prazer do estudo, né? Pensando assim, o que seria essa outra coisa? Essa questão do prazer, quando você lida com tanta gente diferente, né? Como é que eu vou garantir que a gente vai oferecer uma experiência prazerosa para todos, né? Eu acho que está muito mais ligado ao ambiente do que ao conteúdo que vai ser trabalhado. A escola, ela tem algo que precisa ser vencido pelo estudante e é importante que ele passe por esse caminho. Por exemplo, dizer para um filho, assim, para o filho, né? Olha, você tá afim de fazer a tarefa? Se ele é uma criança normal, ele não vai estar com vontade. A chance é mínima, né? A chance é mínima. Mas Verdade. é nessa época que a gente consegue estabelecer essa questão da disciplina. Pouco e sempre, né? Então, se todo dia eu combino ali, olha, isso é uma coisa, é uma obrigação da sua vida. Como a gente escova o dente todo dia, certo? Então, você não escova o dente todo dia, então tem que fazer tarefa todo dia. Não precisa ser o dia todo. Se você conseguir se organizar e ser ágil, em 1 hora termina. Claro, quando menor, né? Quanto mais cresce, maior o número de horas vão sendo necessárias, né? Então, é importante justamente essa busca do equilíbrio. Ela não é simples, né? Ela é batalha diária, mesmo porque depende de cada criança ou de cada jovem, né? Alguns mais afeitos aos estudos e outros que não têm nenhum interesse, né? E aí exige mais da família e da própria escola nesse incentivo, né? Acompanhamento é a palavra-chave. Tem algum exemplo que você pode trazer de técnicas ou metodologia que vocês aplicam lá que traz essa questão mais humanizada? Nós temos um programa socioemocional, ele chama Para Ser Mais, né? Ele começa no primeiro aninho do fundamental e vai até a terceira série do ensino médio. Ele muda de nome no ensino médio, de Para Ser Mais para Projeto de Vida, né? E qual é é uma matéria, certo? Então, uma vez por semana, os alunos têm uma aula que perpassa por autoconhecimento, desenvolvimento de disciplina, né? E construção do seu projeto de vida. Então, o que é que eu quero fazer quando eu terminar essa jornada? E isso é feito de uma maneira suave. A gente está falando de 12, 13 anos, né? Aí da primeira à terceira série do médio, um aluno no Leonardo da Vinci, que começou conosco e vai finalizar, ele com certeza ele sai melhor preparado
para aquele outro lado da vida que hoje em dia é tão mais importante do que o conhecimento técnico, que são as soft skills, né? Uhum. Então, nós tivemos recentemente uma situação, uma aluninha de quarto ano, eu acho, né? Numa situação, ela falou assim, pois é, professora, falando comigo, né? A professora não teve nenhuma regulação emocional. Quando ela falou isso, eu falei, meu Deus do céu, nem eu sei falar, né? Nem eu sei do que você está... Então, como aprende, né? Vai desenvolvendo, é uma criança que também sabe mais o seu espaço, as suas responsabilidades, né? Os seus direitos, esse espaço de falar, de se expor, de se conhecer. Então, acho que isso faz muita diferença dentro do projeto da escola. Sem perder de vista a aprovação de vestibular, que é né? A gente tem pais que chegam na primeira série, no primeiro aninho, querendo saber quantos a gente aprovou, né? Então, é uma preocupação num país onde realmente a universidade pública ainda é melhor e a concorrência é muito grande, né? Então, o pai já tem essa visão. Então, quando a gente explica que dá para fazer as duas coisas, isso explica os nossos 5.000 alunos, né? Nas três unidades. Que legal. Pensando na gestão da qualidade acadêmica, é fácil você medir se você está indo bem nas provas, né? Sim. Se for bem no Enem, eu coloco um simulado lá, eu consigo entender como é que eu estou indo. Só que é difícil a gente medir, é mais difícil, né? Eu não sei como é que seria, mas é mais difícil a gente medir o desenvolvimento do adolescente nos soft skills. Eu até vejo situações, eu sou professor universitário, Sim. eu vejo situações em que, na sala de aula, em que tem pessoas altamente qualificadas na matéria, o cara vai super bem, só que você coloca ele para trabalhar com alguém em grupo Não e já consegue. trava, não consegue. Então, isso já chega na faculdade, assim, como é que você trabalha isso, ou mede, faz a gestão de soft skills na Tá. Como a gente escola? trabalha, primeiro a questão, a escola, ela é muito ligada às metodologias ativas, justamente para essa parte da socialização da educação, né, se desenvolver. Mas fora isso, esse projeto todo que eu te falei, ele tem um acompanhamento sistemático, tanto que quando você entra no site da escola, tem boletim e boletim socioemocional. Ah, que legal. Então, nesse boletim socioemocional, o que se encontra? Não é nota, não é nada disso. Na verdade, ao longo de toda essa trajetória escolar, eles vão fazendo alguns testes. Como é que eu aprendo, por exemplo? Como é que eu me sinto? Né? Então, tem uma série de possibilidades ali em todos os anos da educação, dos anos iniciais ao ensino médio, né? Então, existe como a gente acompanhar o desenvolvimento desse estudante. Mas isso também ainda tem lá o seu grau de subjetividade, né? Todo o trabalho ele é feito por autoavaliação do estudante. E o estudante ele pode ser, nessa fase, muito cruel consigo mesmo, né? Assim, ou extremamente positivo. E a mediação vem com o próprio professor de Para Ser Mais, o projeto de vida, e a equipe de apoio. O Leonardo, ele tem uma característica muito positiva que a gente tem visto as outras escolas perderem, né? A situação econômica, para quem lida com escola, pós-pandemia, ela ficou muito preocupante, por maior que seja a escola, né? Estão todos em algum momento delicado. Acho que não consigo pensar em alguém que fala, estou nadando de... Qualquer um na educação tá exatamente, não sei que né? seja no EAD, que foi Exato, que teve aí que explodiu, mas a educação presencial e principalmente a educação básica, né, sofreu um impacto muito grande. Porém, o Leonardo, ele nunca deixou de investir na sua equipe técnico-pedagógica, né? Então, fora o professor de alta qualidade, que tem reunião semanal, e essas reuniões perpassam formação, planejamento e formação, as equipes das 3 unidades são equipes grandes, né? Então, por exemplo, na minha equipe em Taguatinga, eu lido diretamente com 17 pessoas, eu estou falando em nível de gestão, né, que estão ali à frente de um segmento ou à frente de um grupo de alunos, justamente para que a gente tenha, apesar de ser uma escola muito grande, um atendimento mais personalizado. E isso a gente tem conseguido, graças a essa oportunidade de uma equipe técnico-pedagógica robusta, né, que a gente vê, infelizmente, outras escolas abrindo mão da qualidade desse profissional, né?
Quando você fala de pessoas na área da gestão, Raquel, Coordenador pedagógico, nós temos coordenador disciplinar, que é outro cargo raro e que faz imensa diferença qual que é na o papel nossa dele? estrutura. O nome de estudo, disciplina. Né? Nós temos uma tríade: coordenador pedagógico, coordenador disciplinar e orientador educacional. Na maioria das escolas, você tem dois, coordenador e orientador. Né? Sim. E hoje em dia é mais o coordenador e ele que dê conta né, do processo. Mas o que a gente tem é muitas questões, aquele pequeno, o atraso, o uniforme, os conflitos que são naturais em qualquer uma das fases, os pequenos conflitos. Então, nós temos uma pessoa que fica à frente desse setor para acompanhar os estudantes nessa rotina, nesse pequeno. O coordenador pedagógico, ele cuida do professor, então da qualidade da aula, da qualidade da prova, da qualidade do projeto, da entrega que a gente vai fazer na sala de aula. E o orientador educacional no Leonardo da Vinci, ele faz justamente o que o nome diz, orienta o resultado, né? a performance do estudante. Está aprendendo? Não está aprendendo? Por que suas notas caíram? Né? Como é que nós podemos melhorar? Legal. É diferente. Eu que já passei por muitas escolas em muitos estados, te digo que é diferente e muito positivo o resultado. Tem uma divisão bem clara, que aí o orientador educacional, que é responsável pela performance do aluno, Exato. ele não vai se preocupar com a picuinha do dia a dia ali, se alguém fez bullying com alguém, o que aconteceu. Então, a gente consegue uma pessoa que te chama para falar o que aconteceu aqui com as suas notas. Não importa se você brigou ali. Isso é um outro assunto e a gente trata também, né? Isso. Mas existe alguém que olha para a tua performance individual. Você também não perde o foco das coisas do dia a dia, que também são importantes. Exatamente. Talvez até dê mais valor. Sim. Porque você está falando de relacionamento, isso é muito interessante. Porque quando a gente vê os resultados de você, eu estava refletindo sobre isso aqui agora. A gente sabe, está muito claro hoje em dia, que o resultado de um aluno, seja ele um adolescente, seja ele um adulto, o resultado dele, por exemplo, numa prova, está muito condicionado ao seu equilíbrio emocional. Sim. Ou seja, se eu não tenho um preparo emocional, não tem como eu falar assim, não, essa escola é muito conteudista, não está preocupado com a questão emocional. Tá, vamos ver o resultado dela no Enem. O resultado do Enem, só conteúdo. Não, filho. Se ela está tendo um resultado bom no conteúdo, essa pessoa esse jovem, esse adolescente, foi preparado. Ele foi muito bem preparado emocionalmente. Sim. Então, no momento que você coloca essa pessoa da disciplina, apesar de você fazer o nome de estudo, é tão incomum que você fala assim, não, mas peraí, eu não entendi. Não na hora que você falou, na hora que você explicou, falou, pá, isso aqui é importante pra caramba. Não, você tem uma pessoa na posição de coordenação. Isso é multiplicado, imagino eu. Você tem quantos de cada papéis desse? No meu caso, em Taguatinga, eu tenho 3, né? Porque com os menores não existe essa figura, certo? Ainda precisa ser orientador educacional, porque é outra relação. A partir do 6º ano, eu tenho um para 6º a 9º ano, a 6º ao 8º ano, e tenho 2 para o médio, porque eu tenho aulas de manhã e tenho as aulas da tarde. Então, também não é uma pessoa 44 horas lidando com esse assunto que é delicado, né? Então, eu tenho 2 pessoas 30 horas, porque precisa também de tempo aí para fazer as outras coisas ali, a parte mais administrativa, porque essa pessoa também cuida de aplicação de prova, vê se está tudo bem, se algum aluno não está legal, ele mesmo chama, se para ele não é... Senão isso aqui está um pouco mais sério, a orientadora educacional entra, né, para fazer também esse suporte. Então, eu acho que é uma escola justamente por isso, né, consegue os seus altíssimos resultados, porque faz uma educação de qualidade e humanizada. Né? Olha o indivíduo. São 2.000 alunos, professores são quantos? 240, mais ou menos. Isso em toda a rede? Nas 3 unidades. É muita gente. É muita gente. São 500 colaboradores e metade desses são professores. Legal. Isso faz toda a diferença, né? Faz gente de apoio, gente preparada. Tem acompanhado que o Leonardo também tem feito movimento para a internacionalização, né? Sim, a gente tem muito aluno que busca, né, estudar fora. Todo ano temos um grupo relativo aí. Isso vem crescendo? Vem crescendo. Eu acho que
mantém-se, sabe? Ele não é um boom, né? Porque são muitas as questões envolvidas. Mas nós temos um cuidado muito grande com isso, né? Inclusive, esse ano, além de parceiros que nos dão apoio nisso, né? Na internacionalização, porque existe toda uma necessidade de... É muito específico, né? Esse estudar fora. Mas o que é que nós podíamos fazer para ajudar? Nós temos na escola espanhol e inglês voltados para preparação para universidades. Então, é o preparatório para o TOEFL, por exemplo, né? O aluno que, eu vou fazer, então ele se inscreve e aí no contraturno ele tem na própria escola essa formação, ou para as universidades de língua espanhola também. Então, que legal. nós fazemos a certificação com Cambridge, com Salamanca, então a escola também atua nessa frente, sem dúvida. Muito bom. Conta pra gente, virando agora a página para a tecnologia, o que está acontecendo com a inteligência artificial? Eu li um artigo outro dia, semana passada, eu li um artigo de um professor de MIT, né, que ele falava sobre o apocalipse do dever de casa. Que a gente não conseguia mais fazer dever de casa para os adolescentes, principalmente, né? Adolescentes de quem está na faculdade, da mesma forma que a gente fazia antes. Por exemplo, você dá uma redação, a pessoa simplesmente pode chegar lá no ChatGPT e mandar a redação, ver lá e está resolvido, né? Como é que está esse impacto aí da inteligência artificial no Leonardo? Eu acho que não é nem no Leonardo, eu acho que é na educação mesmo, no mundo todo. Mas falando localmente, né, com o advento lá da pandemia, todo mundo teve que se digitalizar muito rapidamente, né? Professor que mal sabia onde ligar o computador, né? Hoje em dia grava aula e tal, né? Faz uso dessa parte da tecnologia. Mas falando, por exemplo, sobre ChatGPT, quando ele apareceu, na verdade, a gente já vinha ouvindo falar, né? No caso do Leonardo, então, sempre que a gente tinha oportunidade, levar alguém para falar para os professores o que está vindo, como é que vai acontecer, como é que a gente pode se comportar, mas é sempre diferente do grande momento, né? Quando aquilo acontece. O que tem acontecido no Leonardo é uma busca pelo equilíbrio do que se perdeu na pandemia. E o que se perdeu na pandemia? Livros físicos e escrever à mão. Né? Então, nós fizemos a adoção de plataforma para o ensino médio, em especial. Até o 9º ano ainda caminha bem, mas mesmo assim diminuiu-se muito a quantidade, a forma. Né? Nós voltamos a dar nota em caderno esse ano. Então, as famílias tiveram que comprar caderno, coisa que não se fazia ali há algum tempo, né? Interessante. Digamos assim. E isso, o uso em sala de aula... Nós temos lugar para os celulares hoje em dia. Se o aluno quiser, tem um porta-celular na sala de aula, porque ele é o grande vilão desse processo todo. É lá que está o ChatGPT. Né? E nós brincamos com eles que o ChatGPT deles está aqui, ó. Está tudo aqui. Ele tem um chat maravilhoso para engrenar, né? na cabeça. Então, além disso, hoje em dia a gente tem filtros, né? A redação, por exemplo, né? Ele pode fazer em casa e entregar. Ele não dá conta do vestibular. Lá não vai ter nenhum instrumento. Então, essa situação de mostrar... Trouxeram a redação para dentro de casa, para dentro da sala de aula. Ela acontece na sala de aula e ela também acontece em casa. Se existe uma discrepância entre os textos, esse aluno vai ser chamado. O que aconteceu aqui? Né? Que você deu um salto em casa. Às vezes pode ser um salto mesmo. Sabe? Quando eu estou sozinho, eu estou mais tranquilo. Tá, então a gente precisa te colocar um pouco na pressão, porque você vai ter que desenvolver essa qualidade sob pressão. Seja no vestibular, no Enem, num concurso público ou o que mais vier aí, né? Então, é essa busca do equilíbrio. Não é brigar com o ChatGPT. Alguns professores já utilizam dele nas suas atividades. Coloca aí. Só que você tem que saber ensinar. Então, o professor fala, não adianta se você colocar só a palavra, sei lá, DNA, vai aparecer 1 milhão de coisas, né? O próprio ChatGPT precisa de uma orientação, né? Sim, sim. Eu fico pensando assim como que vai ser a educação agora, porque é que nem eu vejo o ChatGPT com 2 coisas, a calculadora, a chegada da calculadora, a chegada do GPS. De ambas as formas,
de alguma forma, assim, antes de chegar à calculadora, a gente tem que aprender a fazer cálculo na mão. Exato. Né? Primeiro você faz cálculo na mão, para depois você usar a calculadora e se virar com o negócio. E também com o GPS, GPT. a gente era muito bom de direção até chegar ao GPS. Ah, o GPS, é verdade. Aí hoje em dia, você coloca lá, você vai, e você não Você chega lembra, em você não, qualquer- você não sabe mais se direcionar com as coisas. Então eu fico pensando, do ponto de vista da educação, se você já foi direto pro GPS, que é o ChatGPT, você perde um pouco daquele desenvolvimento, né? E essa foi a E é isso grande que você percepção. tá trazendo. Então, nós fizemos aí, não é retroceder, né? Ninguém vai voltar a 2019. Não é mais possível, seria burrice. Então, eu preciso trazer o que eu tenho de atual, mas aproveitar aquilo que a gente sabe que é essencial. Escrever à mão é essencial. Saber fazer conta é essencial. E como eu garanto a não influência de chats GPT da vida, né? Que tem outros tantos aí, é fazendo o máximo dentro da sala de aula, dentro da escola. Né? Então, a tarefa de casa ela vai existir, mas o aluno faz a prova na escola. Então, se ele colou, digamos assim, né, em casa, a consequência virá de alguma maneira. E a gente vai aí na orientação. Mas o mais interessante para nós foi quando nós informamos que o caderno ia valer nota, e eu estou falando, inclusive, de ensino médio, né? Terceira série do ensino médio. Não houve gritaria ou, isso é um absurdo. Não, não. Uma aceitação que você percebe que o próprio jovem já entendeu que falta algo para ele. Né? E tem sido muito interessante esse processo de retomada na escola. Você tocou em outra questão também do livro físico. Uhum. É uma coisa que, assim, eu não sei, sabe, se... Na faculdade, tô pensando em faculdade, Certo. que é a minha experiência. Hoje é muito comum só se usar o digital. Não, o livro digital, todo mundo está acostumado com o livro digital, mas eu, pessoalmente, quando eu estou estudando, eu me considero uma pessoa mais tecnológica Sim. que a média. Só que quando eu estou estudando, eu sinto falta de ter um papel. Às vezes eu imprimo um negócio para ler melhor. Às vezes quando é um contrato, assim, é uma coisa que tem que prestar atenção mesmo, você imprime, né? Para você anotar ali, fazendo na mão. Você acha que, até indo para a faculdade, faz diferença ter o livro físico para a pessoa aprender? Para nós, sim. Para essa geração, para mim ainda é um ponto de interrogação, porque eles nasceram digitais, né? Mas o livro físico, ele tem uma outra... Ele te dá a ideia de consumo. Quando você está numa tela de computador, você vai passando, você não sabe se aquilo tinha 30 páginas ou 300, eu venci metade, eu venci tudo. O livro não, né? Físico, você tem essa oportunidade. Para nós, irmos para uma plataforma digital de educação, hoje em dia é impossível não ter uma na educação. Por quê? Porque amplia infinitamente as possibilidades de sala de aula. Mas entendemos no final do ano passado que não dava para ser só a plataforma. Muitos estudantes pediam, não todos, mas pediam. Então, hoje, nós estamos dando para o estudante as duas coisas. Ele compra a plataforma, né? E, na verdade, ele compra a plataforma que tem os livros físicos. Então, todo mundo recebe os seus livros físicos. E aí vai de aluno para aluno. Tem aluno muito digital, que interage bem, vive bem, sem nenhum problema. Mas tem aluno que nem abriu mais a plataforma, porque é no livro físico que ele consegue. Mas essa questão do consumo, de vencer as etapas, o livro físico, ele nos dá muito mais. E é muito interessante para quem tem ciclos de um ano, como é o caso da educação, né? Então, ao longo desse ano, o que eu vi, o que eu estudei? Aquela pilhinha de livros te dá essa visão física da coisa, né? Não é tão subjetivo quanto um livro digital. Interessante ponto de vista. Eu queria te pedir uma coisa aqui, Raquel. A gente tem um público muito misto, até porque a gente está na rádio FM. Sim. Tem pessoas com a cabeça em vários lugares, em entendimentos diferentes. Quando você traz a necessidade, por exemplo, a gente agora estamos colocando nota no caderno, ou seja, volta-se a importância de se escrever. Talvez seja dúvida de algumas pessoas, mas por quê? E na cabeça de algumas pessoas até esteja, não, mas hoje eu sou adulto, estou no ambiente de trabalho e eu nunca mais, que eu me lembro, escrevi. Alguém pode pensar assim. Você escreve mal hoje em dia, né? Eu acho que minha escrita piorou. E aí você fala assim, da importância. A mão é Você pode dura. falar só um pouquinho sobre isso para quem está acompanhando, por gentileza?
Posso. Escrever à mão já está comprovado pela neurociência, né, que a mão e o cérebro têm uma ligação fortíssima, né? Então, quando eu escrevo à mão, eu reforço o meu aprendizado. O olhar que a gente utiliza principalmente quando você falou que você gosta de imprimir, e em geral, o que, que a gente faz? A gente pega o lápis, né, e você vai acompanhando quando você está com o material impresso. Quando o material é digital, é mais complicado. Mas essa questão específica da escrita à mão está totalmente ligada à sua aprendizagem, à sua melhor ampliação da sua capacidade de aprender. Não tem como alfabetizar uma criança sem ela escrever à mão. A gente só melhora essa escrita treinando essa questão manual mesmo, né? A ligação é direta, cérebro e a mão, né? Eu trabalho também como ator, né? E a gente recebe material muito extenso para memorizar. Uma vez eu peguei um papel que eu tinha que memorizar 6 páginas de sexta para sábado. E uma técnica que a gente utiliza você não precisa ser muito intencional, não. Você pega o texto original e vai escrever. Você copia. Você copia 1, 2, 3 vezes. Depois você marca os verbos. À mão. Se você digitar, você consegue o mesmo... Não. Eu acredito que não. Eu nunca fiz no digital. Então você vai à mão. Agora é impressionante como você retém. É incrível, cara. Incrível. Por exemplo, um desafio desse, eu tive que reescrever 3 vezes 6 páginas, dá trabalho, mas depois quando você vai para poder, no processo de memorização, como é que ficou retido o conteúdo? Incrível. Essa questão de incentivar que o seu resumo seja feito à mão, que o seu esquema de estudo seja feito à mão, por isso a tarefa de casa é tão à mão, né? É tão importante. Nós também temos dentro da plataforma, porque a plataforma te dá uma outra questão, que é o controle de performance. O aluno fez, você está aqui olhando, acertou, errou, fez em 5 minutos, fez em 1 minuto, fez em 1 hora. Então, a gente tem uma outra informação. Juntando isso, que é o melhor, né? É um ambiente mais completo de aprendizagem. Mas se eu posso dar um conselho, comprem caderno, caneta e põe a galera para escrever à mão. E voltem todos a escrever à mão. Mas importante. Isso é muito bonito de vocês, né, Ixon? Porque a gente vê uma escola com 2.000 crianças, uma total de 6.000, e você chega mesmo assim ao ponto de respeitar a individualidade. Pessoal, a gente tem 2 opções. Qual que você prefere? Não é para votar não, pessoal. Vai estar permanente as opções. Se você quiser no meio do caminho mudar de ideia, você pode mudar. Exato. E mesmo assim tá valendo. É muito bacana isso. Isso é um respeito muito grande e uma oportunidade que vocês dão também para as crianças fazer essa opção, né? Isso. Claro que essa opção é mais para os mais velhos, Ok. né? Até o 9º ano, livro, caderno e vamos escrever muito na história. Mas o jovem estava escrevendo bem menos e isso tinha suas consequências, né? Tanto que agora, você falou de redação, né? Acho que foi Edson que falou de redação. Essa questão da redação, ela é importantíssima para nós. Nós tivemos a única nota 1000 do Enem de Brasília, foi da nossa escola, né? Porque é um processo de escrita e reescrita. Né? Eu não só escrevo, então eu escrevi, ainda não está bom, peraí, antes de você ir para outro tema, você vai melhorar este tema. Então, quando eu volto para reescrever, eu reflito novamente sobre aquilo, reescolho minhas palavras, melhoro a minha exposição, né? Então, isso tudo é um caminho que leva ao sucesso, digamos assim. Até a gramática hoje em dia, sem você depender do Word para te falar onde é que tem um errinho ali, né? A gente se perde. Se perde porque mesmo. Tá tão acostumado com o computador ajudando a gente a reescrever direito. Né? É só pegar todos os posts de internet, Instagram da vida, você fala, oh meu Deus. Eu como professora de língua portuguesa e que era professora de gramática, fui muito tempo, então assim, mas... é compreensível, né? Sim. É compreensível diante do nível de exposição mesmo à escrita, Sim. que tem sido pouco. Olha, outro ponto muito favorável, é muito gostoso que você vai falando, Raquel, a gente vai, né, gostando e vai se apaixonando pela proposta de vocês. Porque a partir do momento que você tem uma boa pontuação em redação, significa que os alunos fazem muita redação. Fazem muita redação. E aí a gente volta para soft skills. Pode parecer para muita gente que é só um trabalho prático, técnico. Não é, pessoal, porque redação é criação. Exato. Ou seja, criação é criatividade.
E se a gente for para o mercado do trabalho, uma das coisas importantes é você poder solucionar problemas novos que estão surgindo que ninguém sabia. Então, eu preciso ser criativo. E além de criativo, ainda desenvolver. É tanta coisa se a gente for poder falar aqui. Mas a expressão da pessoa que escreve bem, ela acaba sendo melhor, ela se comunica melhor. Então tem vários fatores. Ela consegue elaborar mais as ideias dela. Vai fazer ela uma pergunta melhor pro ChatGPT também. Exato, vai saber orientá-lo direitinho, né? Para tirar dele também o que ela melhor quer. que ele pode. Exatamente. Se torna um melhor leitor, começa a valorizar mais as informações que ela recebe no dia a dia, para saber onde colocá-las na hora que vai ter que colocar no texto. Muito legal isso. Exatamente. Esse é o caminho que estamos trilhando, né? Muito bom. Vamos fazer a pergunta do patrocinador? Sim, senhor. A GatTech, o patrocinador do nosso podcast, a gente sempre traz uma pergunta relacionada à tecnologia. E eu estava curioso para a sua experiência como gestora. A gente sabe que a presença física da instituição é muito importante, né? A apresentação física e tudo que acontece ali nos processos. E qual que é a importância também da presença digital? E eu estou falando ali desde o site até a experiência que o aluno tem com as plataformas digitais e tudo mais no ponto de vista da escola. Hoje em dia a importância é 100%, assim, não existe um sem o outro, né? Existindo, essa escola vai ter mais dificuldade de inserção no próprio mercado, porque ela vai atingir menos, né, as pessoas. Hoje em dia, a gente não procura mais olhando na rua, né? Você procura na internet, né? Quer saber mais da escola. Então, se o seu site está organizado, se essa escola, por exemplo, uma coisa fantástica do Leonardo, a gente tem um aplicativo tem um monte por aí. Mas qual é a vantagem do Leonardo? Ele foi criado dentro do Leonardo. Isso é tão importante para nós que, dentre aqueles 250 que eu falei, nós temos um setor, a gente chama de GTEC. Parecido, né? A nossa GTEC, a Gerência de Tecnologia, ela desenvolve todos os nossos produtos de uma forma muito personalizada, né? Então, se eu sei que eu preciso que o pai tenha, por exemplo, saiba no trabalho que o aluno passou pela catraca, né? Ele vai ter no aplicativo. O pai quer saber se a nota de biologia saiu, está no aplicativo. Legal. O pai quer saber se seu filho aprende visualmente ou auditivamente, ou, né? Tá no aplicativo, porque todas as informações estão na palma da mão. Então, não existe mais escola sem tecnologia, seja o livro didático, seja a informação financeira, seja a questão da nota e tantas outras possibilidades, né? Facilita muito a gestão da informação, né? Totalmente, totalmente. Hoje em dia não existe mais comunicado em papel com a família, né? Então, qual é o primeiro dever de casa de quem faz a matrícula? Baixar o aplicativo da escola, porque toda a comunicação é feita por ali, né? Ninguém mais leva o bilhetinho, né, na agenda, né? Isso já não existe mais conosco. Tá aí a GatTech, então se sua escola tá procurando aprimorar sua gestão digital, o site, os sistemas educacionais, conte com a solução da GatTech, que também liderada por professores também, além de profissionais de TI. Então, tá aí uma dica para quem está procurando tecnologia. Como é que a gente está de tempo? Perguntas finais? 3 minutinhos só. Tá acabando. Perguntas finais. Só vamos falar aqui uma que a gente sempre pede para os nossos convidados. Pessoas que estão vendo a gente hoje, estão ali no público da educação, que está querendo se destacar na carreira, ou como professor, ou depois entrar para uma carreira de gestão. Que dicas que você pode dar para uma pessoa que está começando a carreira de educação e pode crescer, para crescer na carreira? Faça o seu melhor, né? E organize-se pelo nível mais alto e nunca pelo mais baixo, né? Então, entregue o seu melhor, seja parceiro da empresa para a qual você trabalha, acho que isso é muito importante, né? Entenda o projeto pedagógico dessa instituição para que você possa fazer conforme o combinado. Esteja atento às novidades, sempre estudando. Acho que professor que não estuda não vai ter, não tem caminho, né? É preciso se atualizar sempre. E isso não é simples no mundo de hoje, né? Exige muito do professor, mas é uma necessidade. Fazer o seu melhor e ser parceiro da escola, acho que são 2 pontos essenciais nessa caminhada, né? Legal.
Só complementando, talvez continuar sendo um aluno ainda, né? Sempre. Não, Continuar aprendendo e se aprender a aprender, eu acho que é uma máxima da educação que vale para todos e sempre. Se você parou de aprender, você não vai mais conseguir ensinar, sem sombra de dúvidas. É essa energia com a criança e com o jovem que renova um professor. Né? E ele só vai renovar se ele estiver aberto a essa conversa, a esse diálogo ao que o aluno traz. Isso na tecnologia é muito claro, né? Muitas vezes a gente trava e o menino sabe a resposta ali na hora, né? Nos resolve em 2 segundos, né? Um dos muitos exemplos possíveis, mas sempre ser um aprendente, né? Isso é verdade. Simbora, irmãozão. Vamos lá. Vamos embora? Raquel, esse aqui é o seu momento. Não sei se você gostaria de deixar, de repente, algum contato, os canais do próprio Leonardo da Vinci. Eu convido aos nossos ouvintes que visitem a nossa escola. Eu acho que é um passo importantíssimo na escolha do futuro do filho. Saber bem em que escola estamos colocando os nossos, né? E a melhor forma é visitando e conversando, questionando. E nós estamos prontos para responder a todas as perguntas e estaremos muito felizes em recebê-los. Eu recomendo que o pessoal vá lá visitar, porque além dos resultados de Enem, PAS, e é lógico que se o aluno tem bons resultados, aí vai ter bons resultados no concurso público, por aí vai. E a gente falou de várias coisas aqui da proposta educacional. A estrutura física do Leonardo da Vinci é invejável, é lindo, aquela fachada espetacular. Então acho que vale muito a pena. Lá em Taguatinga, qual que é o endereço de vocês? Fica no Pistão, é a forma mais fácil de falar. Aqui na Asa Sul fica na 902 Sul, 903, e na Asa Norte na 913 Sul, Norte, perdão. Então, são 3 unidades facinhas de achar, porque elas são realmente grandes e muito bonitas, né? Tem casca e tem conteúdo. Muito bom. Muito bom. O site é leonardoonline.com.br. Exato. leonardoonline.com.br e estamos por lá aguardando vocês. Maravilha. Edson Agatti. Raquel, foi uma honra contar com a sua presença aqui Obrigada. hoje. Muito obrigado. Para quem quiser conferir esse episódio, vai lá no nosso canal do YouTube, Gigantes da Educação. Vai ser postado no YouTube, também no Spotify. Quem quiser a versão de áudio está no Spotify. E a gente vai colocar alguns cortes também no Instagram e depois no LinkedIn. Então confere lá, pessoal. Eu estou conferindo sempre, vale muito a pena. Obrigado, Edson. Obrigado demais. Raquel Freitas Sampaio, diretora pedagógica do Centro Educacional Leonardo da Vinci, com a gente aqui. Muitíssimo obrigado. Parabéns pelo trabalho lindíssimo. 2.000 cidadãos sendo formados ali a cada ano, em toda a rede, são 6 mil. 5 mil. Vocês têm uma influência nessa cidade, assim, absurda. Já são 50, esse ano fazemos 55 anos de existência. Então, é muito especial mesmo, e com os mesmos donos. Coisa rara hoje em dia. Com os mesmos donos? Com os mesmos donos. Não existe grupo, são 2... Mas já teve sucessão da família? A sucessão, os donos continuam à frente, mas nós temos uma CEO, que é uma das herdeiras, que está à frente, mas num processo sucessório muito cuidadoso, muito bonito também. Incrível, muito bom. Parabéns Obrigada. Mesmo, como empresa e como um instrumento fantástico de transformação de vidas que a escola é. Parabéns. Eu que agradeço a oportunidade. Quero agradecer a você que esteve com a gente durante toda a programação de hoje. Segunda-feira só está começando a semana, hein, pessoal? Amanhã estamos de volta às 10 horas da manhã. Terça-feira, te espero aqui. Coloca no teu despertador. Vem para cá pro Doses Milionárias. Obrigado, Edson. Obrigado, Raquel. Obrigado a vocês que estiveram com a gente. Tchau, tchau.